Bom dia a todos, hein? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Tudo jóia. Tirando a chuvinha, né? Gabriel, a presença é só no final da aula, Gabriel. Vamos lá. Hoje nós temos que complementar o conteúdo que tem a P2 semana que vem, dia 8, né? E essa aula faz parte, né, do conteúdo aí para a segunda avaliação. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente começar. Na aula anterior, nós falamos sobre tromboembolismo venoso, falamos de trombose venosa profunda, falamos um pouco de embolia pulmonar de uma paciente, né, que estava evoluindo com a trombose venosa profunda e tinha lá uma imagem radiológica que precisaria ser esclarecida. E nós paramos exatamente nesse slide, né? É um raio-x de tórax com nódulo com calcificações em terço superior do hemitórax direito. E daqui nós vamos prosseguir. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Tá bom, então vamos lá. Como está sendo descrito aqui nódulo com calcificações, né? Vocês têm as disciplinas aí, inclusive de imagem, de pneumologia, como é que a gente define um nódulo pulmonar. É uma lesão pequena, menor que 30 milímetros, né, ou 3 centímetros, né, igual ou menor que 3 centímetros, bem definida e completamente circundada pelo parênquima pulmonar. Então, isso é que define um nódulo. Imagens maiores do que 30 milímetros são consideradas massas, né? Então, o nosso caso aí está dentro do critério para nódulo pulmonar. Nódulo pulmonar solitário, que é o caso aí da nossa paciente, né? Quais são as possibilidades diagnósticas? Então, existe um conjunto de patologias que são sempre colocadas quando se tem nódulo pulmonar solitário. Tem patologias benignas e patologias malignas. A lista é grande, né? Então, aqui tem causas de nódulos pulmonar solitários. Granuloma infeccioso, tem várias patologias ali, né? Tuberculose, histoplasmose, criptococose, blastomicose, outras infecções. Aqui é neoplasia, tumores benignos, né? Como fibroma, neurofibroma, alterações, patologias vasculares, inflamatórias, também podem causar nódulo e outras também. E também temos as patologias de causas neoplásicas, né? Que podem causar nódulo pulmonar solitário. A principal é o carcinoma broncogênico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante, né? Lesões metastáticas, tumores em outros locais que podem levar a envolvimento pulmonar, como nódulo pulmonar solitário, e outras patologias, né? Aqui é um outro slide falando também do diagnóstico diferencial de nódulo pulmonar solitário. A investigação do nódulo pulmonar solitário, como ela pode ser feita ou deve ser feita, né? Não é uma decisão simplista, tipo, foi um achado incidental quando se faz lá uma imagem, né, por um motivo qualquer, por exemplo, uma admissão de um emprego que você precisa fazer exames admissionais e isso é atribuído como benigno, eu não faço nada, ou então, já de antemão, se chega à conclusão que possa ser maligno, aí a gente tem que retirar, biopsiar, tratar. Então, alguns critérios ou algumas considerações devem sempre ser colocadas, né? Questões importantes na investigação do nódulo pulmonar solitário. Deve sempre incluir exame de imagem, além da radiologia simples, né?
e aí isso leva à tomografia computadorizada. Imagens de análise mais antigas, se houver, para comparação, são úteis. Então, se o paciente tem alguma imagem antiga que ele fez, né, e possa ter acesso e traga para ser vista, e aquela imagem, o nódulo é semelhante e está do mesmo tamanho, não houve evolução dentro do intervalo de tempo aí com imagens antigas, isso fala a favor de benignidade. Por outro lado, se ele tem uma imagem, né, num intervalo de tempo pequeno, e aí essa imagem, esse nódulo não existia, passou a existir, ou então ele aumentou de tamanho, isso fala a favor de neoplasia. Pode, em muitas ocasiões, incluir a necessidade de acesso à histologia do nódulo para decidir qual é a melhor conduta. Quer dizer, eu posso chegar à decisão de fazer uma biópsia para poder saber se é benigno ou maligno, e aí retira o nódulo e aí se decide o que vai fazer com o paciente, né? Tenho dúvidas, preciso investigar para decidir mais algumas questões importantes na investigação, né? Relativas à clínica do paciente, quer dizer, se o paciente tem clínico ou não, e fatores de risco e hábitos, né? Então, o tabagismo, né? Todos nós sabemos que aumenta a chance de neoplasia pulmonar, história familiar, se o paciente está emagrecendo, se tem uma clínica de tosse com eliminação de sangue, né, com escarro hemoptóico, se tem outros órgãos envolvidos, se ele tem queixa em outros órgãos, né, alteração do hábito intestinal, disfagia, dor abdominal, quer dizer, se ele tem essa possibilidade, né, relativos à imagem, né, se o tamanho, como eu acabei de comentar, se já existia, se modificou dentro de um intervalo de tempo, a densidade do nódulo, né, dessa imagem, se é sólida ou não, os contornos, se são regulares ou irregulares, né? Se são irregulares, fala a favor de processo neoplásico, se capta ou não contraste, se tem calcificação e qual é o seu padrão dessa calcificação, isso pode falar a favor ou contra benignidade, se tem cavitação ou não, se é captante ou não no PET scan, né, que a gente é um exame que eu posso fazer para investigar se tem uma atividade celular, né, uma proliferação celular aumentada. Então, quando isso existe, isso sugere a proliferação celular e isso aparece na tomografia com emissão de pósitrons, né, que é o PET scan, como captante, né? Se, ao contrário, se não é captante, nós referimos como frio. Então, nódulo quente fala a favor de proliferação celular, isso fala a favor ou de neoplasia ou de um processo inflamatório. Relativos a obter histologia, né? Qual é a localização desse nódulo, se ele é periférico ou central. Se ele é central, talvez eu possa ter acesso a esse nódulo para fazer uma biópsia, através de uma broncoscopia. Será que ele está invadindo a luz brônquica, né? E eu posso fazer uma biópsia dessa lesão? Ou então ele está próximo, né? A área, a broncos de maior, broncos de maior calibre, aí eu posso fazer uma biópsia desse nódulo quando ele é central. Por outro lado, quando ele é periférico, eu não consigo obter material para histologia através de uma broncoscopia, talvez um lavado broncoalveolar, mas isso pode não me dar o diagnóstico. Então, talvez eu precise ou retirar esse nódulo ou fazer uma punção desse nódulo guiado por imagem, né? Então, é o que está escrito ali, broncoscopia ou biópsia guiada por imagem. Isso também avançou bastante para retirar material e ter o diagnóstico histológico. A presença do patologista na sala para decidir se é benigno, se é maligno, se faz a ressecção por completo desse nódulo, se não faz a ressecção. Biópsia a céu aberto, né, quando não conseguimos ali a biópsia guiada por imagem, não a biópsia a céu aberto, ressecção num segmento, e aí isso inclui uma avaliação pré-operatória para ver se o doente suporta a retirada desse segmento, né, pulmonar. Se for um doente grave, um DPOC com limitação funcional, algumas vezes
não é possível fazer esse tipo de ressecção. Se o tumor é inoperável, né? Se em alguns momentos eu tenho evidências de dados que sugerem inoperabilidade, né? E um dos critérios pode ser uma limitação funcional significativa que impede a ressecção de um segmento pulmonar. Também a patologia avançou bastante, né? Com testes que tentam caracterizar melhor a linhagem celular, né? Através de imunohistoquímica, também testes genéticos que podem nos dar informações úteis a respeito de como vai tratar esse paciente. Essa área de caracterização melhor da célula neoplásica ou do tecido ou das proteínas que estão presentes ali, dos chamados marcadores tumorais, isso é muito importante. E o tipo de tratamento que será feito e o prognóstico desse paciente, né? Aqui uma tomografia mostrando um nódulo pulmonar solitário que posteriormente se verificou tratar de um adenocarcinoma. Aqui uma outra imagem de uma radiologia de tórax e também de uma tomografia mostrando uma imagem de um granuloma calcificado. Aqui uma imagem também de uma lesão pulmonar mostrando uma calcificação como se fosse em milho de pipoca, né? Essa calcificação ela sugere a possibilidade de amartoma, é o que está mostrando ali na imagem, né? Aqui um PET scan, como eu já comentei anteriormente, você faz a injeção de desse radiomarcador, né? 5-fluorina fluorodeoxiglicose, né? Na tomografia com uma emissão de pósitrons. E aí tecidos que estão com multiplicação celular, proliferação celular, exatamente por conta desse metabolismo aumentado, dessa proliferação celular, eles captam, né, esse radiofármaco, e aí você tem essa lesão caracterizada como uma lesão captante de contraste, uma lesão quente. Isso fala a favor da possibilidade de neoplasia. Aqui combinando o PET scan com a tomografia, trazendo informações importantes sobre a imagem, a localização, a extensão da doença, para que possa se decidir o que vai fazer, né? No nosso caso, da paciente com nódulo pulmonar solitário, ela tinha uma história de pessoa da família com tratamento de tuberculose. Foi feito o teste, a pesquisa do BR foi negativa, o PPD não reator, né? Isso aí falando contra a possibilidade de tuberculose. E esse nódulo, né, como foi feita a tomografia, nódulo de contornos irregulares no terço superior do hemitórax direito. Quer dizer, então, houve a complementação através da tomografia, mostrando um nódulo de contornos irregulares. Esse nódulo de contornos irregulares, né, já agora com o exame de melhor resolução com a tomografia, nós podemos, existem dados que podem ser colocados e se calcular o risco da possibilidade de neoplasia ou não. Aqui é uma interface, só como curiosidade para vocês, né, onde se coloca uma série de dados e pode-se calcular o risco de ser neoplásico, esse nódulo pulmonar. Por que é importante? Se o risco for alto, isso direciona para a biópsia do nódulo, a retirada cirúrgica do nódulo, para, quer dizer, verificar exatamente se tem neoplasia ou não tem, né? Aqui colocando os dados da nossa paciente, mostrando que é um risco alto de ser neoplasia. Aqui um algoritmo falando a respeito dos caminhos que podem ser seguidos para a investigação do nódulo. No nosso caso, foi feita a broncoscopia com coleta de material, né, e para a pesquisa de célula neoplásica que mostrou neoplasia pulmonar, quer dizer, carcinoma broncogênico, né? O que a gente sabe ou o que nós podemos apenas assim de maneira inicial falar sobre as neoplasias pulmonares e o seu tratamento, né? O câncer de pulmão, isso aqui é um slide retirado de dados do INCA, né, mostrando que é o tumor, é o mais comum dos tumores malignos, representando
com incidência maior na população mundial. Então, falando da importância do câncer de pulmão, né? Evidências na literatura mostram que pessoas que têm câncer de pulmão apresentam risco aumentado para o aparecimento de outros tipos de câncer de pulmão e que irmãos, irmãs e filhos de pacientes que tiveram câncer de pulmão apresentam um risco levemente aumentado para o desenvolvimento desse câncer, quer dizer, com algum componente ali de fatores genéticos. Entretanto, é difícil estabelecer o quanto desse maior risco ocorre de fatores hereditários e o quanto é por conta do hábito de fumar. Então, o câncer de pulmão é muito importante, acomete um número grande de pessoas e tem uma mortalidade alta. Aqui, como curiosidade também, o paciente foi fazer uma tomografia de tórax e tinha uma imagem de neoplasia pulmonar, né, como está ali a seta mostrando, e ele fez a tomografia com o maço de cigarro no bolso, quer dizer, ele não tirou o maço de cigarro para fazer a tomografia, né? Aqui uma publicação que fala sobre câncer de pulmão, falando dos fatores que contribuem à proliferação clonal de células, tumores que estão relacionados ao hábito de fumar, linhagens histológicas que não estão relacionadas ao hábito de fumar, né? Existem fatores, né, e componentes genéticos que fazem com que possa ocorrer essa injúria do tecido, a proliferação de células tumorais, né, por vias desreguladas, e alguns mecanismos que fazem com que a célula neoplásica possa se proliferar. Aqui um outro slide dentro dessa mesma publicação falando de como a medicina avançou para tentar identificar fatores que contribuem para o câncer, as neoplasias, aí no caso a gente está falando de neoplasias pulmonares, levando ao que a gente chama de informações mais detalhadas a respeito do tumor que podem fazer com que a gente alcance o que a gente chama de medicina personalizada. Quer dizer, eu tenho uma série de informações que são importantíssimas, né, a respeito da imunohistoquímica, de perfil genômico, do tipo histológico, para que eu possa dizer qual é o melhor tratamento para aquele paciente ali que está diante de mim, né? Então, são approaches ou tratamento, abordagens terapêuticas que podem levar desde a prevenção, e aí está incluído a interrupção, o evitar o uso do cigarro, desde opções terapêuticas, de modalidades terapêuticas, cirúrgicas ou não cirúrgicas, como a gente já vai falar mais adiante. Aqui o diagnóstico anatomopatológico, né? Isso é importante, né? Que a gente dê ênfase nisso também, né? Que existem dois tipos principais histológicos, que são os de pequenas células e não pequenas células. Então, os não pequenas células, eles representam a maior parte dos tumores do câncer de pulmão, né? Do carcinoma broncogênico. 85% são não pequenas células. E esse não pequenas células correspondem a um grupo heterogêneo composto de 3 tipos histológicos principais. Isso é importante: é o carcinoma epidermoide, o adenocarcinoma e o carcinoma de grandes células, que ocorrem em 75% dos pacientes diagnosticados de câncer de pulmão. Então, qual é o tipo histológico de câncer de pulmão mais comum? É o não pequenas células. E dentre os não pequenas células, nós temos 3 tipos histológicos: o epidermoide, o adenocarcinoma e o carcinoma de grandes células. Dentre os tipos celulares restantes, nós temos, que são os de pequenas células, destaca-se o carcinoma indiferenciado de pequenas células. Então, é o grupo da histologia de pequenas células. E dentre esse grupo de pequenas células, existe um subtipo, né, 3 subtipos celulares, e um deles bastante conhecido, ou se fala bastante sobre ele, que é o linfocitóide ou old cell. Então, o subtipo, né, celular old cell, aonde ele está incluído? Ele está incluído como câncer de pulmão de pequenas células. E o principal grupo, ou responsável pelo maior número de neoplasias pulmonares, são, em relação à histologia, é o grupo de não pequenas células, que são 3
tipos histológicos principais, responsáveis por 75% dos pacientes, que é o epidermoide, o adenocarcinoma e o carcinoma de grandes células. Muito bem. Aqui é uma classificação da Organização Mundial de Saúde, né, que não há necessidade de vocês guardarem, que tem uma série de informações adicionais. Aqui também, só como curiosidade, mostrando esses tipos histológicos que eu coloquei para vocês, né? O epidermoide, né? Ou escamoso, né? Epidermoide, o adenocarcinoma, o carcinoma de grandes células e o carcinoma de pequenas células, o old cell, né? Câncer de pulmão, possibilidade de tratamento. A decisão da melhor forma de tratar é uma decisão conjunta do colega clínico, que é o colega da pneumologia, da oncologia, que sempre que estamos tratando de tumores malignos vai estar presente o oncologista, o cirurgião de tórax, que nesses casos sempre é colocado como a possibilidade de intervenção cirúrgica, levando em consideração vários aspectos, incluindo a histologia, né? As opções que são colocadas para tratamento poderiam ser a cirurgia, com a ressecção do tumor, a ressecção do nódulo, né? A radioterapia, a quimioterapia, terapia-alvo molecular, a imunoterapia ou tratamento paliativo, quando isso é conversado com o paciente e se decide agir dessa maneira, né? A cirurgia no câncer de pulmão, podemos ter problemas em relação à cirurgia, quando que existe contraindicações, né? Doença extensa, com metástases contralaterais e extrapulmonares, como esse tipo histológico, né, de câncer de pulmão de pequenas células, tipo old cell, que muitas vezes a chance de ter metástases, né, a nível pulmonar e extrapulmonares é muito grande, né? Pode ser, no caso do old cell, essa chance é alta já desde o diagnóstico, né? Quando a gente tem envolvimento pleural, né, com derrame pleural, se fala contra a ressecção, né? Isso o doente é considerado inoperável, né? Quando tem envolvimento hilar ou carinal na broncoscopia, mostrando linfonodos mediastinais, né? Isso também fala contra a intervenção cirúrgica, como envolvimento mediastinal da mediastinoscopia, doença pulmonar, como eu já comentei antes, que não permite a ressecção. Então, o doente pode ter uma patologia pulmonar, uma limitação funcional significativa e não é possível fazer cirurgia, né? Aqui também, só como curiosidade, mostrando o que se chama terapia-alvo, né? Isso tem um desenvolvimento grande. Aqui são receptores que existem na superfície celular, e um desses receptores, né, pode ter mutação na via da tirosinoquinase em pacientes com neoplasia pulmonar, e drogas que agem nesse tipo de receptor, né, podem ter um papel importante, como está descrito ali, algumas drogas, né, que são consideradas terapias alvo moleculares, aonde você tem, como eu mostrei aqui, né, terapia alvo molecular, são drogas que podem ter um papel importante em determinados tipos histológicos, né? Aqui também, apenas como curiosidade, falando do uso do anticorpo monoclonal, né? Inibição do checkpoint, né? Onde você inibindo a um receptor que se chama de morte programada, ou a ligação desse receptor que ocorre nas células neoplásicas. Por isso elas não são reconhecidas pelas células do sistema imune. E aí quando você utiliza, né, os anticorpos monoclonais, você faz com que a célula do sistema imune possa atacar as células tumorais. Isso significou um avanço para determinados tipos de tumores pulmonares, com a imunoterapia, com o uso de anticorpos monoclonais, com os inibidores dos checkpoints do sistema imune, né? Aqui um outro trabalho falando a respeito do uso dessas novas opções de tratamento no sistema público e no sistema privado. Então, algumas drogas elas já estão sendo utilizadas no sistema privado e não no sistema público, porque são drogas de alto custo e o sistema público, digamos assim, demora a incorporar o uso dessas drogas para tratamento da neoplasia pulmonar. Isso é ruim, isso é inadequado. Aqui, esse slide eu já mostrei para vocês, né? E aí a gente aqui fala de outros órgãos envolvidos. Aí a gente tenta a ligação
com o nosso caso, em que a gente está discutindo. A gente tem um nódulo pulmonar, cuja histologia revelou carcinoma broncogênico, e nós temos uma paciente que tem um episódio de trombose venosa profunda que foi tratada, concomitante ao diagnóstico, né? E aí levantamos a dúvida do que a gente poderia chamar de síndrome paraneoplásica. Essa síndrome paraneoplásica, vamos a ela então para a gente falar um pouquinho sobre ela. A síndrome paraneoplásica, ela poderia estar presente ali na nossa discussão diagnóstica, né? A gente tem um nódulo pulmonar que se revelou como carcinoma broncogênico e a gente tem uma paciente que, concomitante, fez um episódio de trombose venosa profunda, né? Como é que a gente define a paraneoplasia? Efeitos remorsos do tumor que não estão relacionados à invasão direta, obstrução ou metástases. Essa síndrome ela foi descrita já há muitos anos, aqui é histórico, né? Publicações que descreveram esse tipo de patologia e, posteriormente, o paciente teve o diagnóstico de neoplasia e uma das síndromes paraneoplásicas que são bastante conhecidas chama-se síndrome de Trousseau, né? Em homenagem a esse autor que descreveu a síndrome de Trousseau, que é o Armand Trousseau, né? Isso lá no século XIX. O que o Trousseau descreveu? Pacientes que tinham tromboflebite migratória e, posteriormente, desenvolviam um tumor visceral, por exemplo, um câncer de estômago. E ele, ironicamente, como está colocado aqui, ele mesmo teve esse quadro, fez uma tromboflebite e, posteriormente, desenvolveu um câncer gástrico. Então, em homenagem a quem descreveu essa síndrome de tromboflebite migratória e, posteriormente, o aparecimento de neoplasia, se chama síndrome de Trousseau. No nosso caso, a gente tem uma trombose venosa profunda e um paciente que, mais adiante, é feito o diagnóstico de carcinoma broncogênico. A gente está colocando isso como síndrome paraneoplásica e a possibilidade de síndrome de Trousseau, né? Essa síndrome paraneoplásica ela pode estar relacionada ou está relacionada à secreção pelo tumor de hormônios, peptídeos ou citocinas ou uma reação imune com uma reatividade cruzada entre as células neoplásicas e o tecido normal, né? Ela pode afetar diversos órgãos e sistemas, sendo mais comum o endócrino, neurológico, dermatológico, reumatológico e hematológico. No nosso caso, a gente está falando de sistema hematológico, uma chance maior e uma hipercoagulabilidade, uma chance maior de trombose venosa, né? As neoplasias mais associadas, né, a esse quadro de síndrome paraneoplásica incluem o câncer de pulmão, de pequenas células, de mama, tumores ginecológicos e hematológicos. Em alguns pacientes, o diagnóstico da síndrome precede de tumor. Quer dizer, primeiro eu faço o diagnóstico da síndrome, ou, por exemplo, de uma trombose venosa profunda, né? como a gente está comentando, e isso precede o diagnóstico de tumor. Depois eu continuo fazendo exame no paciente, porque, por exemplo, ele está com tosse, ele tem uma imagem de um nódulo pulmonar solitário, ou ele tem lá um quadro de emagrecimento, de disfagia, eu vou investigar e aí faço o diagnóstico do tumor, né, da neoplasia. O tratamento da paraneoplasia melhora a qualidade de vida, pode permitir melhor aderência ao tratamento e pode prolongar a sobrevida. Em relação ao nosso caso, a paciente fez uma trombose venosa profunda. Se eu não trato a trombose venosa profunda, a gente já falou isso na aula, o meu paciente pode ter complicações pós-flebíticas da trombose venosa profunda e, mais do que isso, ele pode ter uma complicação que pode levar o paciente ao óbito, que é o tromboembolismo pulmonar. Então, se eu não trato a trombose venosa profunda, no nosso caso, que é a síndrome paraneoplásica, eu nem tenho tempo para fazer diagnóstico de câncer de pulmão e tratar o câncer de pulmão. Então, essa frase, o tratamento da paraneoplasia melhora a qualidade de vida, pode permitir melhor aderência ao tratamento do câncer e prolongar a sobrevida, isso é fato, isso é verdade, né? Não confundir síndrome paraneoplásica com obstrução do tumor, né, por invasão por contiguidade, extensão do tumor,
que pode também levar a quadros que estão presentes ali, por exemplo, no carcinoma broncogênico. Esse paciente ele tem uma neoplasia de pulmão que está obstruindo ou invadindo ali a cava superior, obstruindo o fluxo, o retorno de sangue venoso e fazendo uma síndrome que se chama síndrome de veia cava superior. Essa síndrome de veia cava superior não é síndrome paraneoplásica, é uma síndrome que ocorre por invasão do tumor, por extensão do tumor, por contiguidade ali, em estruturas próximas, o tumor cresceu e obstruiu a cava superior. Muito bem. Então, nós falamos de duas condições, né? A gente falou sobre a investigação do nódulo pulmonar solitário, falamos da importância de exames que o paciente possa trazer, a importância da broncoscopia para trazer o diagnóstico, né, que pode trazer o diagnóstico. Falamos dos tipos histológicos, né, do carcinoma broncogênico e chegamos tentando juntar tudo com a síndrome paraneoplásica. Perguntas? Tudo certo, professor, pode prosseguir. Não, nós terminamos a aula agora. Terminamos. Eu falei da investigação do nódulo, chegamos no câncer de pulmão e falei, juntando tudo, falamos da síndrome paraneoplásica. Professor, o que vai ser cobrado a gente é mais mesmo diagnóstico, né? No tratamento, essas coisas não. Não, é importante que vocês saibam como é que nós investigamos, a importância do exame, os tipos histológicos, né, do câncer de pulmão, pequenas células, não pequenas células, epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma de grandes células. É importante. Quando eu indico cirurgia, bom, por exemplo, se eu tenho um doente com carcinoma, um tumor de não pequenas células, por exemplo, um adenocarcinoma, esse doente pode ser um doente cirúrgico, né? Da massa, ressecção do nódulo, né? Falei também dos critérios de inoperabilidade e chamei a atenção de vocês que quando a gente encontra um tumor de pequenas células, né, como o old cell, né, muitas vezes esses tumores, já desde o início, eles têm metástases dentro do pulmão, né, pulmonares propriamente dita e extrapulmonares. Então, quando você encontra um tipo histológico de câncer de pulmão de pequenas células de old cell, provavelmente esse doente não é doente cirúrgico, esse doente vai ser tratado com quimioterapia. É dito também que essa linhagem tumoral, né, de pequenas células, old cell, exatamente por ser um tipo histológico onde você tem uma proliferação celular muito rápida e com um aparecimento rápido também de metástase, é um tipo histológico que pode responder à quimioterapia de forma significativa. Então, quando eu encontro um tipo histológico de pequenas células ou de céu, por princípio, ou a princípio, esse doente não é doente para ressecção, para cirurgia. Vai sobrar para esse doente a quimioterapia. Quando eu encontro um tipo histológico de tumores de não pequenas células, e aí está incluído ali epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma de grandes células, a gente vai raciocinar com as possibilidades de cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Então, a histologia, a imunohistoquímica, é muito importante para se decidir como nós vamos tratar. E, dependendo do tipo histológico, existem opções mais recentes, como terapia, isso eu não vou cobrar de vocês, e também a imunoterapia com o uso dos anticorpos monoclonais. Entendeu, Guilherme? Entendi. Então, é importante que vocês, digamos assim, esclareçam dúvidas, né? A gente está durante a aula a esclarecer,
porque esse assunto será assunto de questões da prova. Professor, o senhor poderia confirmar quais são as matérias da P2? Sim, vamos lá. Nós falamos de doenças endócrinas, a gente falou de hipertiroidismo, hipotiroidismo, lembra? A gente teve uma aula de tirotoxicose e de hipotiroidismo, né? E depois nós tivemos uma aula sobre doenças hipertensivas gestacionais e nós falamos também de vários pontos relacionados. Tivemos uma aula também sobre depressão no idoso, que foi dada junto lá com doenças endócrinas, a depressão do idoso, a gente falou de drogas para tratamento da depressão do idoso também. Então, e tivemos essas últimas aulas a respeito de um caso clínico, onde a gente falou sobre tromboembolismo venoso, como que a gente faz o diagnóstico, como que a gente trata, né? Focando ali com o uso de anticoagulantes, mecanismo de ação, tratamento da trombose venosa profunda. Fizemos um gancho, porque a doente tinha nódulo pulmonar solitário, e foi o que nós falamos hoje, como é que a gente investiga um nódulo pulmonar solitário e tentando juntar tudo, falando de síndrome paraneoplásica. Então, são vários assuntos, são várias aulas que compõem aí o conteúdo para a P2. É importante que vocês vejam essas aulas, né, para poder fazer uma boa prova. Como sempre, as minhas questões que são colocadas em prova, né, são de assuntos, são de palavras que eu enfatizei em sala de aula. Não é nenhuma pergunta de rodapé de livro, que eu não faço isso mesmo. Vou cobrar de vocês o que eu estou falando aqui em sala de aula. Professor, Pode falar. quando você fala, então, de síndrome paraneoplásica, você normalmente está falando de um distúrbio endócrino, não é isso? Por causa de uma secreção de hormônio anormal. Eu mostrei ali a vocês, né? Isso pode estar relacionado. Alguns órgãos e sistemas podem estar relacionados por produção de peptídeos, né, de citocinas, que levam a esse quadro que a gente chama de síndrome paraneoplásica. Então, alguns sistemas podem estar envolvidos, né? No nosso caso, foi hematológico, mostrando um quadro de uma chance maior, né, de hipercoagulabilidade, uma chance maior do aparecimento de trombose, que foi o caso da nossa paciente. Ela fez uma trombose venosa profunda. Chamei a atenção também que o tratamento da paraneoplasia é importantíssimo, porque melhora a qualidade de vida, o doente dá tempo de eu poder fazer o diagnóstico, se for o caso de uma síndrome paraneoplásica mais adiante, do tumor propriamente dito e tratar o tumor, né? No nosso doente, eu falei sobre isso, se eu não tivesse tratado a trombose venosa profunda, ela poderia ter morrido de embolia pulmonar e o nódulo pulmonar nem diagnóstico seria feito, né? Então, é importante que a gente reconheça a patologia, trate, né? Mais adiante, encontrando ali a relação com a neoplasia, podemos fazer o diagnóstico de síndrome paraneoplásica, mas é importante porque permite uma melhor sobrevida, uma melhor aderência ao tratamento no caso quando se trata de síndrome paraneoplásica. E não confundir síndrome paraneoplásica com invasão do tumor por extensão por contiguidade. Aí mostrei um exemplo de uma síndrome de cava superior. Aquele caso, aquilo não é síndrome paraneoplásica. É invasão por extensão da doença, por contiguidade, por estruturas próximas ali de um câncer de pulmão, né? Então, eu tenho uma síndrome de cava superior que não é considerada síndrome paraneoplásica. É extensão da doença, compressão de cava por conta da extensão da doença. Não confundir essas duas coisas. Ótimo, professor. Obrigado. A nossa prova é semana que vem, segunda-feira, e vai ser presencial, né? Eu recebi esse recado aí, essa informação lá da secretaria.
Muito bem. Mais alguma dúvida? Se não tiver, podem botar um nome e sair de sala, tá? Eu vou gravar essa aula, vou botar no AVA e boa prova para vocês, né? Boa prova para vocês semana que vem. Foi um prazer estar com vocês aí mais uma vez, né? Poder dar aula para vocês e ouvir vocês e vocês participarem. Tá bom? Um abraço. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia para todos. A gente te agradece, professor. Muito obrigada pelas aulas, tá? O prazer é Tudo meu. de bom. O prazer é meu.